Olá, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e hoje converso com mais um preso político do 8 de janeiro. Já é a quinta entrevista com pessoas que foram presas ou no dia 8 ou no dia 9 de janeiro, ou meses depois, inclusive, acusadas de participarem dos atos de depredação nos prédios públicos em Brasília. Márcio Castro Rodrigues, este homem com quem eu converso hoje, era um funcionário público municipal em Porto Velho, Rondônia. Foi demitido, embora fosse concursado, depois que ficou 4 meses preso na Papuda, acusado de ter participado dos atos de 8 de janeiro, que ele nega. Isso aqui, ó, não é motivo de vergonha, não. Isso aqui é motivo de orgulho de uma luta do povo patriota de bem, povo brasileiro de bem, aí em Brasília, tá bom? Antes de assistir essa entrevista, eu quero trazer uma novidade para você. Você tem na mão uma oportunidade única de ler todos os conteúdos da Gazeta do Povo sem barreiras por 6 meses, incluindo as minhas colunas, e pagando apenas R$ 1, tirando apenas R$ 1 do bolso. Basta acessar o link gazetadopovo.com.br/R$ 1 ou clicar no link que está na descrição do vídeo. A Gazeta nunca tinha feito uma ação como essa, mas entendeu que o atual momento político e econômico do Brasil exige essa atitude. Precisamos de uma nação bem informada e preparada para fiscalizar o atual governo. Então, faça a sua parte. Vou repetir o endereço, é gazetadopovo.com.br/R$ 1, assim mesmo em número. E você pode também acessar o link que está na descrição do vídeo. Agora assista a entrevista com Márcio Castro Rodrigues e entenda o que aconteceu na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e também no dia seguinte no quartel ou no acampamento em frente ao quartel de Brasília. Eu estou aqui então com o Márcio Rodrigues, falando direto de Porto Velho, Rondônia, onde continua preso, né, Márcio? Porque você está, como todos os outros, com tornozeleira eletrônica, várias restrições, imagino com dificuldades, inclusive, para trabalhar. Então, te agradeço desde já a disponibilidade, né, de abrir aí um espacinho e a vontade de contar a sua história para o resto do Brasil e para os assinantes e seguidores aqui do jornal Gazeta do Povo de Curitiba. Obrigada. Bom, primeiro, eu que te agradeço, né, Cristina, por esse espaço, né, e falo que é um dos espaços, assim, únicos aqui para todos nós que realmente vivemos essa situação do 8 de janeiro. Realmente eu tenho muita dificuldade aqui em relação à minha cidade onde eu estou, né, em Porto Velho, em Rondônia, em relação ao trabalho, porque justamente isso, né, eu continuo preso, saí ali da Papuda, né, no dia 8 de maio, mas continuo aqui na minha cidade preso, porque é muito difícil, né, a gente poder querer sair e não poder, né. A questão do meu trabalho, realmente, eu não estou mais trabalhando, era funcionário público municipal, mas, perdi meu emprego por conta de Funcionário toda essa. público municipal e foi Sim, demitido sim, sim, demitido. por Por causa da conta de toda prisão. isso, questões políticas aqui também, e e fui, por conta também da prisão, demitido por conta disso. Você vê, Eu a lei brasileira não permite a demissão de funcionários públicos, até onde eu saiba, né, na situação em que você estava, que você foi preso, até a condenação, que coisa que não aconteceu ainda, né? é, na realidade, se muitas pessoas, patriotas realmente perderam seus empregos, né, eu estava com o Antônio Carlos, que é lá de Minas Gerais, né, preso na com ele, graças a Deus eu soube que ele saiu, né, mas mais de 20 anos de trabalho, né, e ele foi demitido da empresa lá em Minas Gerais, né, uma empresa de mineração, né, e peço a Deus que futuramente ele possa voltar e ressarcir o seu trabalho, né. Mas Vamos dar um assim, passo atrás e relembrar como que você chegou a essa situação. Então, você foi solto no dia 8 de maio, com todas essas restrições, então solto entre aspas, né? Você sim, tinha sido preso no dia 8 ou no dia 9 lá no QG? no dia 9,
no No dia 9, acampamento. você é mais um dos presos do acampamento, sem Do provas de acampamento. que estivesse. Mas você esteve lá na Esplanada dos Ministérios, na Praça dos Três Poderes? Como é que foi Sim, tua sim. rotina no dia 8? O que que aconteceu? Me conta do dia 8. Bom, na realidade, dia 8 a gente, não estava, Cristina, programado para descer aquele horário. Não era a questão não era descer aquele horário para lá, né, e nem aquela situação que aconteceu, né. Era uma situação de descer para ali para era acampamento, né, Você era para estava no QG, acampar. aliás, já fazia um tempo, né? Você não foi Sim. daquelas caravanas que chegaram de véspera ou no próprio dia 8. Não, eu passei 60 dias no acampamento, né. Eu saí daqui de Porto Velho dia 12 de novembro, né, e cheguei no dia 15, naquele dia maravilhoso, dia 15 de novembro de 2022, que mais de 3 milhões de pessoas estavam, né, em Brasília. E dali eu fiquei, né, fiquei ali, 60 dias lá, né, lutando, orando, pedindo a Deus, juntamente até com a dona Hilda, que sempre estava ali no QG orando, né, Dona ela Hilda fazia é sempre aquela senhora que virou um exemplo, né, da perseguição e dos abusos, porque tem, se não me engano, 80 anos. sim, e ali a gente ficou, né, lutando pelo nosso país, porque ali todos que estavam ali era lutando pelo nosso país no ideal, né, de um país melhor, né. Ninguém pedia ali quebradeira, ninguém pedia nada disso, né. A gente queria realmente era as transparências numa eleição que, a nosso ver e ao meu ver, não foram leais à realidade, né. Para mim realmente teve sim eu sou muito de falar mesmo, teve sim uma trapaça, uma roubalheira, eu falo isso, né, sem medo de nada. Muitos E brasileiros têm esse pensamento pela falta de transparência mesmo e pela forma como foi conduzido o processo eleitoral. A gente viu a processo. censura, né, sendo aplicada a vários brasileiros, mas também a comunicadores, a jornalistas. Eu fui uma das que sofreram Sim, censura no período eleitoral, tive que ficar fora do ar por 10 dias. Então, realmente, essa indignação era uma indignação coletiva, o que não sim. significa que se planejava um golpe de Estado, isso que eles Não, estão jogando sobre vocês. Inclusive, eu não sei não. se é o teu caso, mas pelo que eu vi, a maior parte dos agora réus, né, que estão sendo julgados, inclusive, está sendo acusada, entre outras coisas, de associação criminosa armada, Criminosa. sendo que vocês até Sim. passaram por revista lá no dia da manifestação, tem vídeos mostrando isso e ninguém tinha armas. Não, eles fizeram eles culpam ali a polícia de Brasília, mas ela fez tudo aquilo que era possível fazer, fez as revistas, né, com todos, né, abria a bolsa, via tudinho, a única coisa de coisa que a pessoa tinha até era uma água, né, um copinho d'água e a bandeira, né, e alguns tinham barraca, porque o pensamento realmente era acampar ali em frente do Congresso e ficar ali, né. Então, vocês O meu saíram, uma parte de vocês saíram do QG com esse intuito de ir até a Praça dos Três Poderes e montar um acampamento naquele gramado em frente ao Congresso. porque por conta de estar já ali há quase 2 meses em frente aos quartéis, então já tinha aquela agonia de: "Pô, vamos então vamos lá para acampar", e esse era o intuito, era montar um acampamento ali e ficar como foi em 2021, né, que a gente ficou ali uma semana ali, 2021, acampado em frente do Congresso ali, né, das praças dos poderes ali, ficou acampado, Você era o também intuito estava em era 2021. 2021 estava também, né, 2021 eu estava também. Levei meu filho, né, e a gente ficou ali uma semana, acampado, barraca, tudinho, né, cozinha, então, o intuito era esse. Mas infelizmente, já chegando lá, já tinha muita gente ali, lá dentro já quebrando, né, a Então, gente isso eu observou quero saber de você. Outros presos já falaram. Enquanto vocês, os manifestantes lá do QG, ou os que chegaram no dia 8 mesmo e se juntaram aos manifestantes que vinham do QG, enquanto vocês chegavam ali, tentavam se aproximar da Praça dos Três Poderes, passando por revista policial minuciosa, abrindo mochilas, né? Inclusive, eu já ouvi relatos de outros presos políticos que eu entrevistei aqui, de que quem tinha bandeira com haste foi obrigado a tirar a haste e ir só com o tirar tecido da bandeira. só com
acontecido, isso. Né? Mas, ao Exatamente. mesmo tempo, lá dentro já tinha pessoas que depois foram pegas com pé de cabra, com estilingue, com algumas Sim, armas, entre aspas, né? sim, já tinha algumas pessoas já quebrando, né, tocando fogo, né, e a gente mesmo ali já pedindo para não fazer, e algumas desses foram contidos logo na hora, e foi dado para a Polícia Militar do Distrito Federal, né, mas assim, a maioria, eu falo isso ali com sombra de certeza, né, e os que foram presos ali, né, dentro, foram porque eles estavam tentando se proteger, né, correram lá para dentro tentando Das se bombas, proteger né? das bombas de gás, né, das balas de borracha, né, que aconteceu ali, né. Eu mesmo tentei, puxar uma senhora que ali em cima ali da cúpula, ela levou um tiro na perna de borracha, uma senhora. E aí eu fui puxar ela, e aí o policial deu mais outro tiro e pegou na minha perna, né, e muita covardia, Você né, chegou a ficar ferido, então, porque esses tiros de bala de borracha peguei provocavam lesão na peguei pele, né? a minha perna ficou umas 3 semanas inchada dentro do lado, dentro da papuda, não conseguia quase andar direito, né, Você foi preso outros dentro de algum prédio? não, não, não. Eu consegui sair, né, Você chegou a consegui entrar, subir mas não viu quebradeira lá dentro. é, é, pelo contrário, a gente entrou, viu quebradeira, mas ali dentro a gente tentava o máximo possível, não deixar com que acontecesse aquilo, Tem vídeos, né, né? O pessoal e gritando não quebra, não quebra. não quebra, não quebra. Estamos dentro do Congresso. Invadiram o Congresso. Infiltrados, a gente alertava de várias maneiras. Alguns realmente a gente conseguiu segurar e dar para a polícia, né? E Outros, esses mas você viu outros depois anterior. presos na Papuda? Esses que eram Não, efetivamente infiltrados? não, não, Não viu, né? não, não. Ali dentro, Cristina, esses que agora ficaram lá, né? Eu pude olhar nos olhos de cada um. É, eu estou solto, entre aspas, mas eles ainda estão lá dentro. Sou pai de famílias, né? Pude conviver ali com o Paulinho, que é de Minas Gerais, com o Claudinei Perro, que está ali dentro, Pessoas que com o você próprio não conhecia, certo? não conhecia, não conhecia, com o próprio Aelso, né? E pude conviver com eles e ver, sabe, pessoas íntegras que são, pessoas honestas que são, né? O Mateuzinho o Mateus que, sabe, o filho dele nasceu, né? Recém-nascido, o filho dele, e foi condenado agora, 14, 15 anos. Meu Deus do céu, que país é esse que a gente está? Então, assim, E eu os peço infiltrados, nada. Você não viu um por único fora, preso lá na Papuda, eles pelo menos foram. nos 4 meses em que esteve lá, ninguém que Não, efetivamente estava armado, que efetivamente depredou, e que não era bolsonarista ou manifestante pacífico ou do QG. não, na realidade eles saíram, bicho, eles foram embora, né? Depois da quebradeira, muitos conseguiram sair antes e foram embora. Aquilo que eu falando, as pessoas que foram presas, homens e mulheres, senhoras, senhor, idosos ali, que foram ali presos ali dentro, foram porque para se proteger, né? Porque o único lugar que tinha de proteção era ali dentro, né? Porque era helicóptero jogando bomba, era a cavalaria, era a polícia militar jogando bomba, né? Efeito moral, bala de borracha, né? Em que Muitos horas que que a começou essa maioria reação policial? Porque muito se questiona sobre a omissão da polícia e até talvez a conivência com os infiltrados e com os vândalos que muitos relatam já estavam dentro dos prédios quando os manifestantes pacíficos chegaram. Em que momento que começou essa reação com o helicóptero da polícia jogando bomba de cima, em cima de velhinhos? olha,
o que eu me lembro foi acho que umas 3, 4 horas da tarde, isso aí, Mas né? já tinha invasão de prédio público nesse Já horário ou era para tentar dispersar as pessoas? Não, a invasão dos que entraram para quebrar, eles começaram cedo, né, a quebrar ali. E Por volta de que horas, tem ideia? mais ou menos umas 2 horas da tarde, 1h30, 2 horas da tarde, já estava já, né, ali dentro quebrando. Né? Quando a gente E desceu o lá, pessoal do QG quando a ainda gente estava chegando nesse momento, estava chegando com aquele bandeirão e tudo, né, passando por aquela revista fila de a policial. multidão passando por revista, né, e de longe a gente às vezes ouvia alguns tiros de borracha da polícia e tudo, só que a gente imaginava que era alguma outra coisa, mas quando a gente chegou realmente a gente viu que as pessoas tinham quebrado, né, estavam quebrando, né. E aí depois quando veio aí o helicóptero, a polícia militar, ela demorou-se um pouquinho para chegar, né, ali em volta ali dos 3 poderes, né, tanto é que aquela multidão que estava ali, aquilo que eu falei, era pensamento de acampamento, para acampar, né, não tinha preocupação de ir embora, de quebradeira, de confronto com ninguém não, ninguém estava ali para confrontar ninguém, era E era ninguém pacífico. queria entrar em prédio, isso não tinha sido discutido lá no Não, QG. não, não. Era acampar ali na praça, em frente do Congresso. Era montar um acampamento e ficar ali, né. E a situação era essa, Agora, né. Márcio, muitos dos que estavam acampados há mais tempo, como é o teu caso, lá no QG, relataram ao longo das semanas anteriores ao 8 de janeiro, ali meados da época do Natal, Ano Novo, já relatavam que havia infiltrados no QG. Você lembra de ter ouvido isso ou de ter visto alguém em atitude suspeita lá no QG? Não. O que acontece é que, o que aconteceu? O sentimento que ficou ali, depois da posse e tudo, né, o pronunciamento do nosso presidente, né, algumas pessoas ficaram meio assim, né, cabisbaixo, meio triste, o acampamento começou a se esvaziar um pouco, né. Isso lá E ainda antes aí da virada do ano, né? e Quando o presidente aí Bolsonaro viaja para os Estados Unidos. sim, sim. Mas aí a gente que estava ali, né, com aquele sentimento: "Não, mas a gente vai continuar lutando pelo nosso país, vamos continuar lutando aqui, né, a gente quer realmente a transparência das eleições, né, e vamos motivar". E aí foi isso que a gente fez, né, e ali, foi soltado aquele, né: "Vamos, venha para o dia 8, 9", e se começou-se a ter esse sentimento, e muitas pessoas começaram a chegar, né. Mas, quando foi no dia 6, numa sexta-feira, a gente começou a ver que chegou muita gente, mas muita gente de todo lugar do nosso país, né, família, gente de bem. Só que um ônibus desse, na sexta-feira mesmo, ele já desceu direto pra esplanada, né. A informação que a gente tinha lá, é que tinha descido já uns 2 ônibus lá direto da esplanada e tinha ficado por lá, não tinha vindo para o acampamento, né. E alguns desses outros ônibus não conseguiram mais entrar, porque o exército não estava mais deixando entrar no Na, terrão. na área em frente ao QG lá. É onde o estacionamento de terra, né, já não estava mais deixando mais nenhum entrar, então eles Isso estavam na ficando muito sexta-feira. na sexta-feira. Então, se havia infiltrados, são pessoas que chegaram antes da sexta-feira, antes do dia 6 de janeiro, no acampamento. Sim, sim. E aí, alguns desses, quando foi no sábado, a gente já viu que eram pessoas que já não estavam ali com a gente esses 2 meses, não estava ali, a gente viu que era pessoa diferente, estava instigando realmente algumas pessoas ali já, alguns patriotas estavam instigando: "Não, vamos para lá", vamos já mais um pouco mais alterado, Falavam em né, na invadir os prédios públicos? era um sentimento mais ríspido, né, era um sentimento mais tipo de agressividade, Destoava né. daquele coro, digamos assim, de quem estava acampado desde início de novembro, Sim, que estava sim, ali numa tônica de orar, de mandar aquelas mensagens para o exército, sim, cantar hino. não tá indo.
Na realidade, eu falo que eu sou um daqueles que estavam no caminhão, né, eu não tenho medo de falar isso não, sou um daqueles que estava no caminhão, né, junto com o major está preso, né, em Brasília, né, Major Cláudio Santa Cruz, né, e eu estava, né, no caminhão. Quando eu cheguei lá em Brasília, era só ele, né, e mais um outro, e aí ele, né, pediu, se tivesse alguém ali que pudesse ajudar eles, né, e eu me prontifiquei, porque aqui em Porto Velho eu também fiquei no caminhão, né, e durante Ficar no os caminhão significa o quê? Estava lá no no microfone, som, no cantava, microfone, chamava as pessoas, exatamente, palavras de ordem. incentivava, isso, incentivava as pessoas, né. E, E e, e no e teu aí processo tem alguma individualização da tua conduta, talvez por esses vídeos que você gravou ali no alto do caminhão, no microfone? É, tem a questão de, mobilização que ele fala, né, poder de mobilização e tem eles esse tentam colocar como agravante, como se você fosse o é, líder que organizou como se fosse um todo dos a tentativa de golpe que teria sido planejada de uma forma sim, orquestrada por uma associação exatamente. criminosa. E não tinha líder era o povo. Ali era o pa ali era o nosso país representado por muitas famílias de todos os estados, todos os municípios, né, ali não tinha líder, né. Tinha sim um sentimento de união ali, né, de estar junto ali lutando pelo país, mas líder não tinha essa questão de líder, né. O pessoal fala negócio financiou. Quem financiou foi cada brasileiro que estava ali, foi cada um de nós que estava ali. Vocês Eu foi a Brasília eu com dinheiro do seu próprio bolso. eu mesmo me financiei, eu mesmo quis ir para lá, como a maioria foi assim. Não tinha um líder, não tinha um financiador, não tinha nada disso. Tinha pessoas que se ajudavam, né, pessoas que se ajudavam, que É, compravam um lá no alimento, QG eu sei compravam porque eu acompanhei vídeos que chegavam, algumas pessoas que me passavam informações também, fontes que eu consegui na manifestação, que tinha, chegava doação de água mineral, chegava doação de cesta básica, tinha aquelas voluntárias que montaram uma cozinha e voluntários. faziam alimento ali como se fosse um refeitório, tanto que tinha até morador de rua que ia se alimentar lá, né? Na realidade, teve um morador de rua que estava preso, foi preso junto com a gente, estava lá dentro, No né, QG, né? Então, a gente está caminhando para o fim perfeito. da entrevista aqui. Eu quis concentrar mais no que aconteceu lá no dia 8 de janeiro, porque muita gente foi presa no dia 9 sem nem ter estado lá, então é importante ter o depoimento. Mas eu queria saber muito brevemente como que ocorreu da prisão para frente. Então, no dia 9, você conseguiu sair lá no dia 8 daquela confusão toda, tinha estado dentro dos prédios públicos, viu que estavam quebrando, saiu e voltou para o Sim, QG. Aí me conta o que aconteceu sim. depois. Bom, voltando para o acampamento, né, que eles começaram a levar a gente para cima ali da rodoviária, né, de Brasília, né, e com muita bomba, muito gás, né, para cima da gente começou e eu comecei a caminhar para a volta do acampamento, mas muitas pessoas já estavam vindo sendo presas ao longo da avenida, né, tanto é que eu consegui passar por uma guarnição da polícia da cavalaria que já tinha pegado umas 3 pessoas, né, na avenida mesmo, né. E quando eu cheguei ao entrar dentro do acampamento, o próprio cordão do exército que os 60 dias eles ficavam, eles faziam um cordão, né, em volta do acampamento e ficavam ali de prontidão. E aí quando eu cheguei, na noite já do dia 8, voltando, eles mesmo falou: Entra para dentro, entra para dentro, entra para dentro", porque a polícia já vinha, né, com um comboio da Federal, da Polícia Militar, para querer prender já naquela mesma noite todo mundo. E a sensação de Entraram vocês era que a polícia do exército estaria ali protegendo vocês, protegendo, exatamente, protegendo. justamente por ter acompanhado toda a movimentação nos 2 meses anteriores, sem que houvesse qualquer incidente, né, policial. Sim, sim. E E aí eles aí, no fizeram dia esse seguinte, e aí eles fizeram esse acordão, a gente entrou para dentro, né, quando foi mais ou menos umas 11 horas da noite do dia 8 mesmo, aquele comboio da polícia foi embora, né, e ficou só o cordão do exército. E aí quando foi pela manhã, umas 5h30, 6 horas da manhã, a gente já acordou novamente com o acampamento, mas já cercado, né, com o comboio da polícia, né, polícia e militar.
a polícia militar, cercando já o acampamento, a guarda do exército continuava, só que eles já fizeram um cordão junto com o exército. E aí foi quando um dos oficiais ali do exército pegou um megafone lá em frente do acampamento e começou a falar, né? Que a gente tinha só 1 hora para poder sair do acampamento, porque era uma ordem judicial, né? Eu não tenho medo de falar, Cristina. Do É ministro igual Alexandre ontem, de Moraes, né? é igual ontem do Adrilles falou. Eu achei brilhante aquela fala do Adrilles ali na conferência. A gente está No vivendo realmente CIPEC. uma ditadura. Está vivendo realmente uma ditadura, né? Eu falo isso sem Mas aí medo. a Polícia Militar dizia que era uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes e que vocês deveriam É, fazer o quê? então, aí só tinha 1 hora para poder sair, e a gente só ia sair agora dentro dos ônibus. Não tinha mais como sair A para pé. fora sem ser dentro dos ônibus. Foi obrigado realmente a entrar ali dentro. A gente ficou realmente 2 horas rodando Brasília ali, né? E depois a gente foi levado para aquele ginásio. Então eu fiquei 3 dias naquele ginásio, 2 dias e uma noite, se não me engano, a gente ficou ali, né? Eu cheguei a passar ali pelo delegado da Polícia Federal ali naquele acampamento, era quase 3 horas da madrugada, né? Já no dia 11, né? E aí de lá eu fui levado para Papuda, né? Onde lá a gente passou, eu praticamente e todos que ficaram lá e já saíram, mas e aqueles que estão lá, tenho certeza que estão vivendo horrores da sua vida, assim como a gente viveu, Lá no né? ginásio Humilhação. mesmo, que muitos chamaram, a meu ver, de forma muito apropriada, de campo de concentração, a infraestrutura era péssima, né? Porque, obviamente, que não era um ginásio preparado para receber de uma vez só 2.000 pessoas, como aconteceu. Não, não. É um campo de concentração mesmo, dificuldade de tudo ali, de tudo, né? Banheiro, Absolutamente. alimento. Alimento, não, alimento praticamente ninguém comeu daquela comida naquele dia, ninguém comeu, né? Uma comida realmente horrível, estragada, né? Péssima, que foi trazida ali, né? E aí, né? Muitas pessoas realmente, né, passou mal ali, muitas senhoras ali desmaiando, né? Houve, Foram inclusive, noites. boatos de uma pessoa que teve parada cardíaca e outra que Sim, tentou suicídio ali, cortando os pulsos, né? suicídio. Teve um rapaz que se cortou, tentou se suicidar ali, né? Graças a Deus, não conseguiu intento, né? E depois fui levado para Papuda, né? Até então ninguém sabia que ia ser preso nem nada, porque eles não falavam ali, E não né? teve direito a advogado nesse momento também, né? Não, Porque não, imagino não. que vocês estivessem já todos sem bateria no celular, não pudessem, mal pudessem conversar com algum parente para explicar o que estava acontecendo. Assim, eu só fui falar com os meus pais depois de depois de um dia, estava ali, eu consegui falar, mas depois eles cortaram, né, as luzes, a internet lá, a gente ficou sem contato nenhum, né. E advogado que aparecia ali, era advogados que infelizmente era só para aterrorizar mais ainda a nossa vida ali, né. Muitos ali, pegaram os advogados, que até hoje eu tenho um rapaz que é português, que infelizmente a família dele pagou quase 60.000 por um advogado, né, aterrorizando a Porque vida da dele. mesma forma como apareceram advogados voluntários, que até hoje atendem Voluntário. sem sequer cobrar Sim, honorários, porque sim. entenderam a necessidade, há outros, os chamados advogados de porta de cadeia, que estavam ali É, tentando lucrar com a situação. tem um que infelizmente ficava ali com a gente no QG, que eu achava que era patriota, mas infelizmente não, né, ficou ali com a gente lá mais de 2 meses também, lutando e tudo, falando, mas quando eu fui ver, ele já estava lá no ginásio querendo extorquir pessoas, né, e lá dentro da Papuda também, ele fazendo isso, né, e até cheguei a discutir com ele por causa disso, né, porque como Advogado. que advogado, como que eu Quer te dizer, ele vejo lá no estava no acampamento? acampamento, não foi Estava, preso e apareceu lá não, no ginásio da Polícia Federal para oferecer serviços para vocês que estavam presos. pago 30.000, estava cobrando de 30.000 para cima, né, é de Brasília ele.
né. E aí lá dentro, Cristina, foi muito terrível. Tortura psicológica, tortura mental, física, né, Alimentação ruim, né? Celas superlotadas. até hoje até hoje é ruim, né. Eh tem um senhor que é o seu Abdias, eu falo aqui para você que ele passou lá os 4 meses lá, usando fralda, fraldão, né, doente, né, ele teve um câncer, né, ele fez se tratando de câncer e tudo, fez a operação, Estava na tua mas lá cela dentro esse? estava na minha cela, seu Abdias, né, o Mailton Senhor com seu Abdias, Abdias. De onde ele é, você Abdias, sabe? ele é paulista, mas hoje ele vive em Minas Em Gerais, né. Minas. E esse É. continua preso ou foi liberado com Não, tornozeleira? foi liberado, tá com tornozeleira, Mas era né, e um o dos outro casos de idade com comorbidade que Comissão de Direitos Humanos da OAB, ninguém se interessou por esse nada, caso. nada. E nem o e tem tinha uma e o Mailton também, que é Porto Seguro da Bahia, ele fez 4 cirurgias e 2 bloqueios na coluna. Ele chegou no dia, nem chegou a descer lá para dentro, foi preso, passou lá esses 4 meses também lá acamado. Ele caiu no banheiro, né, ele estava comigo na cela, ele passou o dia todo, das 6 horas da manhã até às 18 horas, né, à noite, sem atendimento, né, e aí a ambulância foi chegar do SAMU quase de noite lá, né, porque a gente não podia mexer com ele por causa da coluna dele, né, e aí E não foi tinha cama para levado. todos, né? Pelo que outros presos Não, têm não, relatado. era 2 biliches 4 biliches de concreto e o resto era tudo no chão, eu particularmente quando eu entrei, eu fiquei com 18 patriotas dentro da cela, 11 no chão e mais, os outros 10 acomodados nessas jegas, às vezes ficava 2 em cada Em uma cada cela, né, cama. cada cama, E não tinha colchão né, para e todo mundo também, né? não tinha, né, e tortura psicológica, né. Mas assim, eu falo para você que o meu intuito realmente lembrar desses outros que ainda estão lá dentro, né. Eu peço pelo amor de Deus, né, que a gente possa olhar por eles, que eles possam sair o mais rápido possível. Aqui de Rondônia ainda tem 3 rondonienses ainda aqui, que estão presos lá, né. É o Tiago, é o Gesnando, e o Paulo Padilha, né. Eu E peço as pelo famílias Paulinho também estão sendo torturadas, né? Porque muito, muitas perderam o arrimo de família, né? Muitas sim, dependiam dessa pessoa, desse parente que está preso, né? Tem filhos achando que os pais morreram, crianças, enfim, uma sim, falta de atendimento, de humanidade mesmo, para dizer o mínimo, né? Além de toda a questão da justiça. sim. Mas agradeço demais, viu, pelo teu depoimento, Márcio. Acho que esclarece muita coisa. E eu vou pedir que você deixe um recado final aí para quem está nos assistindo. Eu sei que poderíamos ficar horas aqui conversando sobre vários outros assuntos, mas o que você gostaria de dizer, o que você acha mais importante nesse momento para quem nos ouve? Cristina, eu falo para você, desde quando eu saí lá dentro, a luta continua. Ela não tem que parar e não deve parar. Essa tornozeleira que eu uso e de muitos outros patrões, tenho certeza que elas não nos calaram e não vão nos calar, né. O país, o povo brasileiro de bem tem que voltar. E eu falo mesmo, voltar para a rua, voltar a lutar, né, sem medo, não temos que ter medo não, né. A gente tem que entender que se a gente não lutar agora, né, por nós mesmos, né, e pelos nossos filhos, o que será de outras gerações, né. Então a gente tem que continuar lutando, né, sem medo de nada. Vamos continuar lutando, o país tem que voltar, né, a trilhar, um caminho que ele já estava trilhando, que era o caminho certo, correto, do bem, né. Mas que infelizmente veio essa, digamos, essa tragédia que está aí, né, mas que, ao meu ver, ela logo, logo ela vai sair. E o bem vai voltar a prevalecer, porque o bem sempre prevalece e vai continuar a prevalecer. E você patriota que está com essa tornozeleira, não se sinta ameaçado, apesar que todo dia a gente é ameaçado, né, por essa corte que está aí, não se sinta.
Vamos continuar lutando, sem medo, sem medo. E você, brasileiro de bem, continue a lutar, não desista do seu país. Não é, é não é essa corte que está aí que vai fazer nós nos calar, não. O bem sempre prevalece. É, Vai e a prevalecer. verdade também sempre aparece, eu gosto É de verdade, dizer. Muito obrigada, é viu, verdade. Márcio? Boa sorte para você e para sua família a partir de agora. Conte comigo, precisar de mim, eu estou à disposição. Obrigado por tudo, tá, Cristina? Obrigado mesmo. Fica com Deus, hein? Amém. Agradeço também a você que esteve conosco até agora, assistiu o vídeo até o fim. Te convido a se inscrever no canal da Gazeta do Povo, caso ainda não seja inscrito, acionar o sininho das notificações para ser informado sempre que tiver vídeo novo. E claro, se curtiu esse conteúdo, apesar, né, dos fatos trágicos que ele traz, mas se você gostou de saber a verdade através de quem viveu o dia 8 de janeiro em Brasília, curta, comente, compartilhe para ajudar o conteúdo a chegar a mais gente. E eu lembro que a Gazeta do Povo está com a promoção Todos Gazeta, te convidando a vir ser nosso assinante, pagando apenas R$ 1. Tá bem baratinho, você fica 6 meses tendo todo o conteúdo da Gazeta do Povo desbloqueado para conhecer bem o nosso trabalho, não só a cobertura jornalística, mas todos os artigos de mais de 40 colunistas, vídeos, podcasts, cursos online, e-books, muito material para você não se deixar doutrinar por essa militância de redação que tem aí nos outros canais. E eu te espero lá na Gazeta.